Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos aos estúdios da IPSI. Hoje entrevistaremos Selma Regina Pato Villa, que é psicanalista, historiadora, professora e sócia-diretora da Deep School. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Selma, clinicar hoje em dia é muito diferente do que antigamente, época do Freud. O sofrimento dos pacientes é diferente? Então, a psique, como tudo no universo, é movimento, né? A própria técnica psicanalítica também se transforma. A gente vê aí os pós-freudianos lendo Freud, estendendo o pensamento de Freud, mas justamente por quê? Porque a psicanálise tem que se adaptar às transformações da psique nos dias de hoje, né? Porque quando o Freud começou a atender, né, em finais do século XIX, começo do século XX, lembrando que Freud morreu em 1939, a gente tinha uma outra problemática histórica, né? A gente, no século XIX, vivia numa sociedade vitoriana, né? A moral era vitoriana, o jeito de pensar era vitoriano. Freud é um homem vitoriano. Então, por exemplo, as mulheres, a sexualidade feminina era completamente diferente da sexualidade de hoje. Não é menos problemática ou mais problemática, mas a problemática era diferente. Então a gente via a incidência da histeria por conta da sexualidade ser reprimida num outro nível, graçando. Diferentemente de hoje, que a gente não vê os casos clássicos do Freud de histeria, como a gente via naquela época, mas a gente vê, por outro lado, a sexualidade feminina se traduzindo nas patologias ligadas à alimentação, né? Então, ou a gente vê a sexualidade ligada ao pânico. Então, a gente vê que a transformação tem muito a ver com o alter ego, que eu chamo de conjunto de nãos, né? Que a gente pode dizer que é a reprodução do capital, a estrutura, quer dizer, se o conjunto de normas, se o conjunto de nãos muda a relação conflito-desejo versus realidade, porque a realidade muda. Então muda o sintoma predominante. Não quer dizer que os sintomas que existiam na época do Freud não existam mais, claro que existem. Se, por exemplo, a gente vê uma depressão histérica, que aliás a maior parte das depressões está aí, mas o que graça em termos de sintoma clássico muda. Selma, levando em conta esse momento histórico que estamos vivendo, onde há uma intolerância em relação ao diferente e à alteridade, o que você acha da escuta psicanalítica para atender a nossa sociedade cindida? Então, por que a escuta analítica é um grande diferencial? Porque ela é profunda. Então, num mundo de superficialidade, num mundo pasteurizado, né, onde a angústia não é mais suportada, né, a qualquer custo se tira da angústia, a posição da psicanálise é que as respostas saem da angústia. E por que é tão importante essa coragem da psicanálise? Porque a resposta para o preconceito, que é a razão de uma sociedade cindida, que é a resposta para a intolerância com o diferente, que é a resposta para a impossibilidade de lidar com o que está fora, com o que é diferente de mim, né? Como diria o filósofo Caetano Veloso, porque Narciso acha feio o que não é espelho. A resposta para este preconceito está na estruturação do ego. Quanto mais frágil é um ego, mais ele não suporta as diferenças, mais ele não suporta aquilo que ele não controla. E o ego, ele não controla o que é diferente, porque ele tem medo do que é diferente. Então, a resposta para essa sociedade que não suporta o diferente, para essa estruturação narcísica do ego, está justamente na sua formação. E quem vai lidar com fases pré-genitais, quem vai lidar com a estruturação
da sexualidade, quem vai lidar com os traumas nesse momento, quem vai lidar com exocasamento, endocasamento, quem vai lidar com incesto, quem vai lidar, enfim, com a estruturação do ego humano e da sexualidade humana para poder lidar com o preconceito, é a psicanálise. Por isso a escuta psicanalítica é uma escuta muito corajosa nos dias de hoje. Sempre foi, né? Porque o Freud, quando estruturou, quando sistematizou a psicanálise, na verdade, ele estruturou a psicanálise como fruto, como resultado da sua própria análise. Então ela foi extremamente corajosa desde o começo, né? Agora, essa escuta ela é corajosa hoje porque hoje não mais se faz fundamental a manutenção, claro, da atenção uniformemente flutuante proposta pelo Freud como algo que deve ser mantido como algo extremamente respeitoso a se manter. Mas ela não é mais suficiente, né? Por quê? Porque hoje a gente não escuta só o retorno do recalcado, como na primeira escuta freudiana. A gente tem que ir para uma segunda escuta freudiana, que sai da pena do Calabraham, por exemplo, não sai da própria pena do Freud, mas sai da pena do Calabraham, por exemplo, no artigo dele de 1915, brilhante, onde ele fala da escuta analítica dos grandes casos narcísicos, e para isso a gente vai precisar ouvir a parte inconsciente do ego, a parte inconsciente do superego e a própria parte inconsciente do id. Né? Então, a gente vai vendo que a própria escuta freudiana, ela evolui. Depois a gente vai ver a escuta da Melanie Klein, né? Quando a gente fala do brincar, a escuta do brincar. Depois a gente vai ver a escuta do Bion, que traz uma evolução disso no Reverie, em que posição o analista tem que estar para poder lidar com a escuta kleiniana num outro momento, com a identificação projetiva. Depois a gente fala de uma escuta poética que o Luiz Cláudio Figueiredo traz, né, como proposta de escuta analítica, e eu mesma, justamente nessa sociedade cindida do capitalismo, do capitalismo liberal, do neoliberalismo, do capitalismo financeiro, eu falo da escuta da dor da reprodução da riqueza. Né? Então, há uma outra escutas que evoluem, né? Se a gente diz que a psicanálise é a cura pela fala, eu concordo que é a cura pela fala, mas eu acrescento que é a cura pela escuta, uma escuta em evolução, né? Uma escuta que tem que cada vez mais escutar essas estruturas narcísicas extremamente patológicas que levam ao preconceito e à incapacidade de lidar com o diferente. Selma, nas suas aulas você explora bastante a interface entre a arte e a psicanálise. Como você entende isso? A arte como expressão de uma era. Bom, vamos pensar que o inconsciente se traduz de muitas formas. O que é uma obra de arte? O que é uma obra-prima? É justamente essa tradução do inconsciente. Quando a gente fala em tradução do inconsciente, o que a arte traz, eu podia citar milhões de exemplos, mas eu vou citar o livro A Metamorfose, do Franz Kafka, de 1915. Se a gente parar para pensar o que estava acontecendo em 1915, claro, já existia o fenômeno do antissemitismo na Europa inteira, né? E o Kafka, judeu, era fruto disso. Mas é impressionante como no livro dele, A Metamorfose, ele vai traduzir perfeitamente o que vai acontecer no movimento do povo judeu na Alemanha sendo perseguido pelo Hitler. É como se ele fizesse uma tradução perfeita do que aconteceria após 1933, oficialmente na Alemanha, a ascensão do Hitler, com os campos de concentração e toda a perseguição, como é que a sociedade alemã lidaria passo por passo com os judeus em termos de
tirando eles da visão, do campo de visão. E a gente vai ver que todo o modernismo, né, na Europa traduz essa dor. Se a gente pegar os grandes pintores, o Kokoschka, por exemplo, a gente vai ter toda uma tradução desse fenômeno, né, de dor, de não aceitação. Então, se a gente pegar pintura, se a gente pegar literatura, se a gente pegar escultura, qualquer coisa que traduza o humano vai traduzir a psique. E o Freud não pôs esse nome à toa, né? A tradução para o grego de psique, do grego, é alma. Mas alma não no sentido cristão, judaico-cristão que a gente conhece, não, é um conjunto muito maior. E claro, esse conjunto muito maior é brilhantemente traduzido nas obras de arte. E quando a gente revisita um período, para a gente entender bem esse período, é muito importante que a gente vá atrás do que é produzido na literatura, na pintura, na escultura. A psicanálise, ela... Interessante, a Elizabeth Roudinesco, ela fala um negócio que me pega muito, e ela tem toda a razão. Ela diz assim, a psicanálise ela tem que ser para todos, ela tem que ir para os consultórios, por isso que ela, assim como eu, é uma grande defensora do artigo de 1926 do Freud, a psicanálise para leigos. Então, a psicanálise tem que ser praticada por leigos, ela tem que ser disseminada, mas ela não pode perder a sua erudição. E é exatamente essa erudição que garante justamente esse olhar do psicanalista para o indivíduo, né? Por quê? Porque ele vai ter dentro dele a tradução do humano pela arte, pela literatura, pela filosofia, pela matemática, pela química, tudo traduz o humano, né? Então é fundamental a erudição para a psicanálise, e por isso o meu esforço na sala de aula de justamente trazer isso para as minhas aulas, Jéssica. Selma, nós sabemos que você faz um trabalho super interessante, muito original, junto às empresas, com uma abordagem psicanalítica. Como é que se dá esse trabalho e qual a diferença desse trabalho para o coaching? Acho que a gente pode começar essa resposta com uma metáfora. Imagine que a gente tem um solo esturricado, que a gente tem um solo dolorido, seco. Se a gente jogar um rol de sementes ali, vai germinar 5%. Se a gente começar a tratar aquele solo, se ele for molhado, se a gente carinhosamente ir separando a terra, e mais que isso, se a gente mostrar para aquele solo que ele é capaz de fazer o trabalho dele de germinar, porque ele vence as suas próprias defesas de germinar, esse mesmo rol que a gente joga nesse solo vai germinar 95%. O trabalho psicanalítico na empresa é exatamente esse. É preparar o solo para que depois se jogue lá qualquer coisa. Porque o assunto não é você dar um treinamento ou trabalho de coaching. É por que o indivíduo ou o sujeito não vai aproveitar daquilo. Porque as estruturas masoquistas daquele sujeito não dá conta de autorizar que ele se transforme com qualquer tipo de ação. E por que não vai se transformar? Porque a dor ela é muito, muito profunda. E é por isso que nas nossas falas aí anteriores, a gente falou da escuta analítica dentro da empresa, ela é uma escuta muito específica. É a escuta da dor que o indivíduo tem no processo da reprodução da riqueza. Então, quando a gente, através dessa escuta, faz um trabalho analítico dentro daquele ambiente, com aquele sujeito, as defesas começam a baixar, porque ele vai buscar, na verdade, o propósito dele dentro daquilo tudo. E às vezes o propósito é não ficar mais lá, ir embora. Mas o fato é que todo esse processo de defesa que deixa de acontecer, porque ele entra em contato com essa dor que é responsável por essa estrutura masoquista, que faz com que ele não aproveite o coaching, ou o que quer que seja, de treinamento, o que quer que seja, isso cede. E na medida que cede, né, a gente fala que
a força de contra-investimento que o ego usava para segurar esse conteúdo dolorido que a gente está dando conta num processo analítico, né, no trabalho, naquele ambiente de trabalho, essa força de contra-investimento, essa energia, ela volta para o eu, ela volta para o ego, que vai poder ir para a vida de relações com uma outra potência, né? E é aí que os números sobem gigantescamente. Por quê? Porque uma energia que estava sendo usada para se defender volta para o processo produtivo, para a vida de relações. Então, de novo, né? É a psicanálise como algo muito profundo, né, que faz transformações de dentro para fora e que aí vai propiciar qualquer outro trabalho, inclusive o de coaching. Eu acho que essa é a grande diferença da psicanálise na empresa, que é o trabalho que eu acabei desenvolvendo aí por conta da necessidade histórica, né, do meu percurso profissional.